esse arquivo, né? E nós temos usado muito isso daí para criar os modelos tridimensionais para descrever as propriedades de um volume de rocha, né? E as aplicações têm sido mais voltadas para o problema de bacias sedimentares. Então, através dessa técnica, é que nós temos gerado esses volumes. Mas a ideia era tentar descrever para vocês como estimar a variação, se tiver uma determinada região, como que uma determinada propriedade, que no caso, digamos, resistência com pressão 5, qual é a variação possível ou a incerteza existente nesse valor. Então, é um problema bastante importante na aplicação prática, uma vez que a determinação em laboratório geralmente fornece um número que não necessariamente é o número mais representativo para uma aplicação prática, uma vez que existe aquela máxima, né, de que apenas as amostras mais fortes sobrevivem no laboratório. Portanto, a tendência sempre está trabalhando com números elevados. E, além disso, quer dizer, ela deve ter mencionado a variação da propriedade, a incerteza existente num valor, mas também como que esse valor varia ao longo do volume. Né? E, então, essa questão da redes neurais, né, é que é muito comum você, por exemplo, dispor de um volume grande de informação da sísmica. Então, se você considerar os dados, né, no caso dando aqui o exemplo da indústria do petróleo, mas o dado da sísmica é o dado de maior quantidade, né? O volume é muito grande comparado com qualquer outra informação. E esse dado, até 15, 20 anos atrás, ele era muito pouco utilizado do ponto de vista quantitativo. Ele era usado muito para observar refletores, que é uma informação importante, porém, é uma informação que é muito limitada considerando o volume de dados. Se fosse fazer levantamento sísmico só para ver refletor, é importante, mas você desperdiça muita coisa ali que não é retirada. E atualmente, o processamento do dado sísmico permite obter muita informação, não apenas por refletor, contraste de impedância. E, portanto, esse dado, ele contém informações que podem ser correlacionadas com outras informações. Por exemplo, os dados de perfis. Uma vez que o dado de perfil, ele por ser, digamos, não pontual, mas ele ser ao longo de uma linha, ele pode oferecer e oferece a variação ao longo daquela trajetória. E se isso aqui for colocado junto com a sísmica, pode fornecer, digamos, um elemento importante para que, usando a sísmica, você possa estimar o perfil. Isso aqui seria um perfil, digamos, sintético, desde que você possuísse uma forma de relacionar o perfil com a sísmica. E redes neurais é muito utilizado para isso, por vários motivos. Primeiro, se você tiver aquela seção sísmica e um poço, você tem aquelas linhas todas aqui da seção sísmica, você pode
extrair dados da seção sísmica, e aí é uma área que eu não entendo, mas o nome correto é atributos. Então, esses atributos da sísmica, por exemplo, um atributo importante, a amplitude, então, a velocidade, eles chamam de um termo técnico para isso. Não é a velocidade intervalada, não, é uma velocidade de fase. Né? Velocidade de fase. E tem outros elementos que, por exemplo, se você considerar o perfil sonho mais algum outro perfil, digamos aqui, resistividade, você pode correlacionar o sonho com a resistividade como um desses atributos. Como é que isso é feito? Se isso aqui fossem números apenas, você poderia ter uma função para representar isso daí, uma função que interpolasse. Agora, essa técnica de redes neurais, ela meio que mascara, mas acaba sendo um polinômio que são gerados parâmetros para, partindo desses números, chegar a esse aqui. Ou, tendo esse, determinar os outros. Então, essa técnica de redes neurais, ela foi desenvolvida para que conjuntos de parâmetros pudessem ser o que o nome vem, treinar. Né? Mas, na realidade, o que você está fazendo é obter parâmetros para de um passar para o outro. Então, hoje em dia, é muito comum esses programas, esses modeladores, né, possuírem rotinas para, dado a sísmica e esses perfis, gerar redes de tal forma que, tendo só os atributos, gere perfis sintéticos. Então, você consegue, dado a sísmica e alguns perfis, gerar os dados ao longo de toda a zona que tem sísmica. E, portanto, você constrói um volume com dados numéricos, informações. No nosso caso aqui, nós usamos muito um programa que chama Petrel, né, que é o programa da SUG, e o programa Petrel possui essas rotinas de redes neurais. Não é o único, mas ele é muito bom de usar, porque ele é muito amigável, tem muita tela, interface. Mas existem outros que fazem esse trabalho. Então, para popular o volume, ou você usa essa técnica, que é uma técnica que não faz nenhuma hipótese em relação a como que a propriedade varia, ou então você vai para a geoestatística, que diz como que a propriedade varia. Quer dizer, que há uma variação espacial muito bem definida, que ela deve ter mostrado aqui os variogramas. Então, em mineração, isso aqui é muito utilizado, apesar de que o volume de dados na mineração é menor do que na indústria do petróleo, e em engenharia civil isso é muito pouco usado, porque o volume de dados é muito pequeno, certo? A informação é muito pequena. Portanto, dentro do que nós estávamos discutindo, né, que era a questão das propriedades mecânicas, né, esse elemento é importante. Você trabalhar, ou ter pelo menos conhecimento de que essas ferramentas existem, você pode fazer um trabalho muito bom, de excelente qualidade, de muita importância prática para resolver os problemas. Hoje eu queria concluir essa parte
propriedades do maciço rochoso, né? E só lembrando aqui, na última vez que nós discutimos, nós estávamos com o objetivo de determinar as propriedades, no caso mecânicas, de um maciço rochoso. Então, nós até mostramos aqui, fizemos algumas considerações, por exemplo, sobre esse caso aqui, né? Então, o desafio é estimar as propriedades nesse sistema. Quem está acostumado a trabalhar com amostras pequenas em laboratório vai ter dificuldade de escolher o valor que vai ser utilizado na prática. Porque não faz sentido, dependendo da escala do problema, se trabalhar com amostra de alguns centímetros cúbicos. Como é que a gente pode resolver isso? Eu mostrei para vocês aqui uma forma de abordar o problema, que é partir do princípio que existe, né, que o maciço rochoso ele está dividido, pelo menos do ponto de vista didático, né, em duas partes. Seria o material intacto, o dito intacto, e as descontinuidades. Agora, como juntar essas coisas? Se nós nos afastarmos um pouco da descrição puramente de levantamento de dados, material intacto, a pergunta é como juntar isso daqui para definir as propriedades de resistência, uma vez que eu não posso levar para o laboratório um volume de rocha de alguns metros cúbicos e ensaiar no laboratório. O que nós mostramos aqui é que a tradição em engenharia civil foi desenvolver, sair desse par de elementos, gerar um sistema de classificação e o que nós discutimos na última reunião foi que, a partir do sistema de classificação, são geradas as propriedades. Então, o elemento aqui de ligação, nós usamos um sistema de classificação e falamos aqui sobre aquele parâmetro GSI. Existem outros métodos de critério de Barton, o sistema de classificação de Barton tem como passar daqui para cá, e de DNA-S que também como passar daqui para cá. Então, o pessoal que entrou agora no programa, esse tipo de assunto é discutido na disciplina de mecânica das rochas, que é no começo mesmo. Fala-se muito disso. Então, isso aqui seria as propriedades do maciço rochoso. E essa figurinha daqui serviu para mostrar o seguinte, que há várias possibilidades, várias combinações de material intacto e descontinuidades. Quando a combinação é essa daqui, ou seja, existe um plano muito bem definido, em grande escala, não dá para usar essa técnica. O que nós temos que fazer é associar o material intacto, aqui seria uma descontinuidade, mais material intacto. O que seria isso? Por exemplo, analisar uma falha. Não dá para usar uma falha nessa metodologia aqui. Você tem que usar um sistema que é representado pelo material intacto, um plano de fraqueza. E esse sistema ele pode ser resolvido considerando um campo de tensões se distribuindo no material intacto e no plano de fraqueza.
e verificando quando que o plano de fraqueza rompe. Esse sistema, juntar os dois no sistema de classificação, é um grande desafio, mas o que as pessoas dizem, os especialistas, é que tem que ter muita descontinuidade, de tal maneira que você possa sair dessa faixa, ou um ou dois. Então, o material seria quase que um material agora homogêneo, porém fraturado. Na prática da mecânica de rochas, em engenharia civil, isso aqui é muito usado. Em mineração, isso aqui é muito usado. Na prática da engenharia, da mecânica de rochas para petróleo, isso aqui não é usado. Por quê? Porque simplesmente não há volume de rocha disponível para fazer um sistema de classificação. Então, você não enxerga a rocha que você vai perfurar. Você pode, no máximo, ter um afloramento, um análogo para poder raciocinar com isso. Certo? Mas é diferente, a escala do problema é diferente. Engenharia civil, você faz o corte e vê a rocha, e mineração é a mesma coisa. Isso do petróleo é um pouco diferente. Né? Apesar de que hoje, esse congresso que eu estive agora, um dos desenvolvedores desse sistema aqui, que é o Nick Barr, ele estava lá e a grande discussão era por que não usar o sistema dele no problema de fraturamento hidráulico. Porque um dos problemas de fraturamento hidráulico, nessas formações que precisam ser fraturadas, como folheiro orgânico, existe um sistema de descontinuidades natural da rocha. E a fratura, ela vai meio que caminhar procurando seguir o que já existe ou abrir coisas novas, se não conseguir ir pelo que existe. E essas fraturas, quando a gente imagina uma fratura se abrindo, a gente imagina só a tração. Né? Quando a fratura pode se abrir também, ou pode se movimentar por cesariamento. E ela se movimentando por cesariamento, também no curso de mecânica de rochas, a gente vê que uma fratura se movimentando, ela pode abrir, né? Que é um fenômeno que a gente chama de dilatância. E isso daqui, uma das coisas que ele diz é que no sistema dele tem como levar isso em conta. Coisa que, por exemplo, o pessoal que trabalha com fraturamento hidráulico para reservatório não está levando isso em conta. É uma discussão que agora está sendo levada. Portanto, isso, digamos, é o que a gente tem hoje. Aí a pergunta é, há alguma alternativa para isso? Esse é o objetivo da aula de hoje, da discussão hoje. Buscar uma alternativa para enfrentar esse problema, que é um problema, primeiro, empírico, porque é o seguinte, depende de quem está usando. Se você é o barco, você vai usar isso muito bem. Se você não é o barco, vai ter dificuldade para usar. Então, a discussão de hoje vai ser tratar inicialmente desse problema. Mas antes disso, deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui. Eu não vou falar do item descontinuidades, porque isso daqui, um bom curso de geologia estrutural fala sobre isso. E um curso de engenharia civil, ou de geologia para engenharia civil, aborda essa situação, né, talvez de uma maneira muito elementar, representando a descontinuidade apenas pela sua geometria. Certo? Que é imaginar que é um plano, e sendo um plano tem mergulho e orientação, e sair representando isso aí. Mineração faz muito isso também. E é um assunto que no curso de
tem a representação gráfica dessas descontinuidades, que seria, né, usando projeção estereográfica. E, em alguns casos, fazendo uma distribuição ou uma análise estatística da distribuição da descontinuidade. Mas, eu diria estocástica, né? Então, pessoal, para trabalhar com isso aí, você tem que gerar, ou tem que ter esse conhecimento. Eu não vou discutir essa parte aqui, porque isso é matéria também do primeiro semestre, né? Essa representação. E isso aqui também é assunto que é muito pouco abordado no programa de geotecnia, mas que deve ser levado em conta se você quiser representar as descontinuidades por um modelo. E, basicamente, o que nós temos que, já que nós queremos agora quantificar a resistência do maciço rochoso por uma metodologia que não seja essa, né, já fica mais ou menos indicado que a alternativa seria encontrar um modelo numérico, um modelo quantitativo, que descreva o material intacto, descreva as descontinuidades, junte as duas coisas e ensaie esse material virtualmente. Isso seria enfrentar o problema, digamos, da maneira direta, se enfrenta o problema de frente. Portanto, o que nós vamos discutir hoje são elementos dessa formulação, em que nós temos que descrever as fraturas, temos que levar em conta as fraturas no modo de ruptura e, a partir desse sistema, chegar na propriedade mecânica do maciço rochoso. Apenas como referência para vocês, mas a Sociedade Internacional de Mecânica de Rochas possui publicações que descrevem tudo que diz respeito à descontinuidade do ponto de vista de engenharia. Do ponto de vista da geologia, não é bem a praia da ISRM. É simplesmente dizer o seguinte: sendo um problema de engenharia, o geólogo, quando vai para o campo, o que ele tem que trazer para o escritório? Como é que ele descreve aquilo? Então tem um protocolo para isso. Isso é descrito em várias normas. Certo? A questão da origem, que é um problema bastante geológico, nós não vamos entrar em conta, apesar de que isso é extremamente importante. Mas não seria o caso aqui. Bom, então, é só mostrar. Essa aqui é a lista de coisas que, quando o geólogo vai para o campo fazer um trabalho de campo em engenharia, ele tem que trazer isso aqui. Tem que trazer essas informações, se for um trabalho muito bem feito. É um número grande de coisas. No curso nosso aqui, projeção estereográfica diz respeito apenas à questão de orientação. Não fala do resto. O problema da distribuição, modelagem de espaçamento, abertura, isso é feito com essa metodologia que você tem que descrever isso de uma maneira matemática, uma distribuição. Tá? Aqui tem, eu vou só passar isso aqui em sequência, mas no final do dia, o geólogo, quando ele faz toda a distribuição espacial de orientação, principalmente, ele chega a isso aqui. É uma das maneiras de representar essa informação.
Essa informação, ela faz com que o engenheiro decida que tipo de descontinuidade ele vai abandonar na análise. Aqui no caso, saiu representado 3 famílias de descontinuidades. Vamos trabalhar com o valor médio de cada família e a distribuição em torno da média. Há algumas descontinuidades aqui que seriam descontinuidades chamadas de aleatórias e que são muitas vezes desprezadas por um problema de engenharia. Cada uma dessas famílias possui uma distribuição, e essas distribuições, quem trabalha com a parte de geologia, quantificar isso aí, tem que trabalhar com esse tipo de distribuição, entra a distribuição de Fischer, tem um nome, várias distribuições que eu também não entendo, e usando, ao invés de distribuição normal, é de log normal, quer dizer, tem todas as distribuições para descrever isso. Ele tenta achar um padrão de distribuição disso, porque esse aí é uma amostra, né? Aí ele tenta descrever como é no resto do maciço com base na amostra, é isso? Digamos que você esteja num afloramento. Aí ele enxergou isso aí. Aí, primeiro, são feitos vários um levantamento completo e, muito provavelmente, aquele maciço, digamos, 2, 3 quilômetros de rocha, aquilo vai estar dividido em unidades. Né? Então, um dos critérios para definir o que a gente chama de zonas estruturais do maciço é identificar padrão em cada zona. E cada zona vai ter, digamos, 3 famílias numa, 2 famílias na outra, ou 3 famílias na outra com outras orientações. Mas, basicamente, o primeiro trabalho é para dividir a estrutura do material, na região. Né? Muitos problemas, às vezes você está muito localizado, centenas de metros, às vezes você está na mesma região. Mas se você trabalha, por exemplo, numa lavra de mineração, às vezes você cruza zonas estruturais. Então, o que se aplica para uma zona é diferente do que se aplica para outra. Se você está num reservatório de petróleo, muito provavelmente você vai ter vários blocos, ali o pessoal divide em blocos, então, que deve ter estruturas diferentes. A quantidade de informações hoje em dia em mineração é facilitada porque você usa técnicas para levantar muitas informações ao mesmo tempo, e rapidamente. Então, a ideia desse tipo de trabalho é poder dividir as zonas de interesse e em cada zona de interesse ter os vários modelos para aquela zona de interesse. Isso aqui é detalhe de como fazer a projeção estereográfica, etc. Bom, agora o interessante é o seguinte, quando se trabalha com um maciço rochoso, essa figurinha aqui, por exemplo, nós temos descontinuidades, mas essas descontinuidades, elas morrem dentro do material intacto. Quando o material vai romper, a ruptura não se dá apenas pelos planos de descontinuidade. Você tem que quebrar o material intacto. Por exemplo, aqui, mostrando claramente que para esse bloco deslizar ao longo desse plano, tem que quebrar essas rochas que estão aqui. Só que você não enxerga isso dentro do maciço rochoso. Não consegue enxergar isso. Então, muitas vezes, tem um bloco, claramente você vê uma descontinuidade, o bloco está em pezinho lá. Por quê? Por conta dessas pontes aqui. No dia que essa ponte quebrar, o bloco vem abaixo, porque a descontinuidade não resiste ao movimento. Portanto, o grande desafio de sair disso aqui é que esse sistema ele não percebe no maciço rochoso essa combinação
ou modo de ruptura. Daí, hoje em dia, a pesquisa é para desenvolver um método que honre a presença dessas pontes de luz. Aí você diz, pô, cara, mas você acabou de falar que não consegue enxergar isso. Como é que você vai honrar uma coisa que você não percebe? Aí é que entra a possibilidade de você entrar com essas distribuições aqui e gerar modelos. Então, o que nós vamos discutir hoje, eu vou apresentar para vocês, vou dar uma referência, é como construir um modelo que leve em conta isso aqui. Lógico, você não vai ter um valor, digamos, a área total de rocha impacto, digamos, vai ser X metros quadrados. Não, vai ser uma distribuição. E aí você vai fazer as contas levando em conta essa distribuição. Então, basicamente, o grande o objetivo aqui dessa discussão com vocês hoje é mostrar que existem pessoas estudando isso e já existem serviços sendo prestados, pessoas que conhecem, que possuem ferramentas e podem prestar serviço e fornecer um resultado. Quer dizer, já está na base de tecnologia, não é apenas conhecimento. Bom, e aí vem o que a gente chama o conceito de maciço rochoso sintético. Nós vamos construir isso aqui. Tá? Como é que nós poderíamos construir algo sintético disso? Eu mostrei para vocês que esse exercício já se faz com pequenas amostras. Pegar uma amostrinha pequena, você constrói aquela amostra num arquivo digital. Isso é uma amostra sintética. A pergunta é: quão representativa é essa amostra sintética da amostra real? E aqui é a mesma coisa. Quão representativo vai ser um maciço rochoso sintético disso que foi feito? Esse, digamos, é onde muitas escolas, muitos pesquisadores caminham para gerar isso. Então, em primeiro lugar, nós vamos tratar isso matematicamente. Isso é uma exigência, né? Temos que tratar matematicamente. Idealmente tem que ser em 3 dimensões. E, com isso, nós vamos poder trabalhar essa possibilidade de analisar modos de rupturas complexos que envolvam plano de fraqueza e material intacto. Isso é muito importante porque num talude, digamos, de 800 metros de altura, ninguém vai nunca imaginar que vai acontecer, existir um plano único que vai romper aquele talude. A ruptura vai ser muito combinação de material intacto com plano de fraqueza. Como o dono da mina quer colocar o talude o mais inclinado possível para gastar menos, tem valor financeiro estudar isso aqui e dizer para ele: olha, pode inclinar o talude 4 graus a mais. Ele vai ganhar dinheiro, vai recolher, vai retirar mais minério. Certo?
Então esse, digamos, seria a grande motivação justificativa, né? Então, para gerar o tal maciço rochoso sintético, isso nós temos que passar por uma modelagem do sistema de fraturas. Isso tem que ser modelado. E para ser modelado, temos que obter dados no campo, gerar esse tal modelo de fraturas, verificar se o modelo é consistente ou não, e trabalhar com um subsistema desse modelo para gerar resultados. Exemplo, isso aqui é o dado de uma mina, em que foram levantadas aí 150 descontinuidades. Essas descontinuidades elas foram obtidas, não apenas. Vocês estão enxergando aí? Aqui é mergulho e direção de mergulho, não? Vocês estão bem aqui, não? Não enxergam nada. Cadê o soninho parando? Hein? Aí da frente eu não enxergo, aqui dá não. Ah, é? Então, pô, tá certo. Então aqui, ó, é mergulho e direção de mergulho. Com esses 150 dados, chegou-se à conclusão que existiam 3 conjuntos de fratura. Cada conjunto de fratura possui uma distribuição, ou seja, possui um valor médio e uma variação em torno da média. Essa descrição da variação em torno da média não é uma distribuição normal. Existem modelos estatísticos para descrever dados geológicos. E aqui, no caso, é usado, por exemplo, o espaçamento. Existe o espaçamento médio das fraturas, porém tem um desvio padrão, aí, um desvio em torno desse valor. Então, cada descontinuidade teria, aliás, cada família de descontinuidade teria um espaçamento médio e uma distribuição. O que mais? Cada descontinuidade teria um traço, um comprimento que aparece na parede da escavação, que também tem um valor médio e também tem um desvio. E tem a fratura, a área da fratura. Então, se você considerar que essas três famílias de descontinuidade, você poderia dizer, olha, essa família aqui tem um mergulho de 89 graus, quer dizer, é praticamente vertical, essa fratura, e aqui está usando a terminologia de engenharia, que é o contrário da terminologia do pessoal de petróleo, né? E lá vocês usam inclinação e nós usamos mergulho. Né? Eles usam o ângulo com a vertical, a gente usa o ângulo com a horizontal. Exatamente. E a direção do mergulho, né, que 200 é em direção, é a orientação das fraturas. Né? Esse K representa um parâmetro de distribuição de Fischer que comanda esses dois valores aqui. O fato é que, se eu escolher um ponto, eu posso dizer que nesse ponto, tendo a distribuição, né, desses valores todos, eu posso sortear e dizer que, por exemplo, estatisticamente, a fratura tem essa direção, esse mergulho e esse traço aqui e uma área, baseado nessas distribuições aqui. Então, isso daqui é uma hipótese que é utilizada para poder prever, né, o que acontece.
Essa área aí que você diz é o que? É uma área que lá é... É a área da face da fratura. Isso daí, se a fratura tiver apenas o traço, você não consegue ver essa área. Você precisa ter informações para gerar a área. E existem modelos que, pelo traço, ele fornece uma correlação com a área. Né? Como correto é isso daí, você tem que fazer muitos estudos adicionais para verificar se o teu modelo corresponde. Mas isso aqui seria uma representação da área da fratura. E aqui eu desenhei uma elipse, que é outra hipótese também que eu uso. Tudo que é fratura é uma elipse. Tá certo? Provavelmente não, mas é porque os modelos usam muito isso daí. Então, se nós levantarmos os dados, fizermos uma representação muito boa, eu posso, dado um volume, eu posso agora sortear um ponto, sortear parâmetros e traçar essa descontinuidade. Mudo de posição, faço a mesma coisa e tenho outra descontinuidade. No final do dia, eu tenho um modelo disso daqui, que seria algo, vou adiantar o filme aqui, isso aqui. Isso aqui foi gerado matematicamente em função dos dados. Lógico que você não pode fazer isso na mão, você precisa de um programa para gerar isso aí. Isso eu não entendi, né? Seria uma simulação ou é o modelo numérico, seria médio? Tipo, não, é uma simulação. Você pode... pode... Isso é determinístico, seria completamente probabilístico. Isso aqui, você tem que fazer por sorteio, e se você fizer outra vez, pode dar diferente. Você simulação gaussiana, por exemplo, simulação... Não, você usa Monte Carlo. Simulação inicial. Então, isso é bom? Não sei se é bom, mas é o que existe melhor. Quantas simulações Certo? são feitas? Por exemplo, esse exemplo aqui, eles fizeram 40 simulações. Agora, se você imaginar que qual é a alternativa para analisar essa situação aqui? Esse problema aqui é um problema relativamente, não tem nada aqui perto, tem muito risco associado. Né? Mas se você imaginar que, por exemplo, um problema, um desafio aqui para o pessoal de petróleo, como é que você descobre ou traça as linhas de maior permeabilidade no reservatório fraturado? É um desafio. Todo engenheiro de reservatório, o sonho de consumo dele é conhecer isso mesmo. Aí o pessoal de geologia tem que fazer das tripas coração para fornecer um modelo para ele. Geralmente o diretor da empresa é engenheiro de produção, ou de reservatório, não é geólogo, e fica cobrando do geólogo isso daí. E quem produz o dinheiro é a produção. Então, e como é que você faz um modelo, né, das fraturas? Como é que você... Qual é o elemento fundamental? Você tem as fraturas que você descobre num poço que você perfurou. Tem as fraturas que a sísmica hoje consegue dar algum tipo de orientação, quer dizer, de indicação das fraturas, mas aquilo dali é muito melhor do que você está vendo a fratura. Então, trabalhar com a parte de engenharia civil, engenharia de mineração, você pelo menos tem o luxo de poder levantar essas fraturas aí, coisa que na indústria do petróleo você não tem. Pelo menos nessa escala aí. Não existe. Então, para fazer esse modelo, você tem que começar a gerar
algum modelo matemático e tentar aprimorar isso aí. Futuramente, você vai poder fazer 200, 500 modelos, porque os equipamentos são muito rápidos, os computadores. Você pode fazer muitos. Hoje em dia, que ainda é muito lento, né, você fazer muitos modelos. Certo? Então, um dos elementos, então, vai ser gerou o levantamento, obteve esses dados, vai com uma técnica para gerar as descontinuidades. E um modelo que é muito conhecido é um modelo que tem essa sigla DFN, que é o Discrete Factor Network. E aqui existem programas para fazer isso. O pessoal lá daquela empresa Golders e Associates, eles geram isso daí. Eles trabalham muito com mineração, mas eles querem trabalhar com o pessoal de indústria do petróleo, porque eles usam esse modelo aqui, ó, né? Esse modelo para gerar fluxo. Você põe um fluido nessa direção e vê o que vai sair lá, quando vai sair. Esse modelo é lá o DFN e mais o programa mãe, né, que é o TrackMan. Ele gera os modelos e faz uma análise de fluxo num sistema fraturado. Muito bem, mas antes de chegar aqui, né, eu tenho esses dados, vou gerar, através desses modelos estocásticos, eu gero isso aqui. E esse volume, se vocês estão prestando atenção, é 40 por 40 por 40. Né? Aí, 40 por 40 por 40, isso aqui dá 1.600, 1.664 mil, 640 mil metros cúbicos. É isso? Certo? 1.600, não, aqui é 1.600, não é isso? Aqui mais um zero, vezes 4, não, 600, é 64 mil. 64 mil metros cúbicos de rocha. Isso é muito pouco. Para um túnel, isso também não seja muita coisa. Você pegar o túnel, uma caverna subterrânea, menos ainda. Isso é pouco. Mas se você for olhar para o reservatório, só a célula do reservatório, quando você faz análise de fluxo, você considera tudo constante ali dentro, é 100 por 100, né, Manuel? 100 por 100, vamos supor aí 20. Né? Aí dá aqui 100 vezes 100 a 10 mil, né? 200 mil metros. Aí quantas células tem no reservatório? Tem reservatório aí que, se nessa dimensão aí, sei lá, aí umas 40 mil células, 100 mil. Um barato, né? Então veja só o problema que nós enfrentamos como prática, engenharia. Se você quer trabalhar e gerar 40 por 40 por 40, você tem que trabalhar nisso aqui. E se você for passar para essa escala, você tem que ampliar mais ainda o seu projeto. Então aqui está por cores, cada fratura, aquelas 3 famílias, né? E estão distribuídas dessa maneira aqui. O trabalho que eu vou mostrar passar para vocês da vida, ele verifica matematicamente se isso daqui é consistente ou não. Como é que a gente poderia verificar se isso é consistente? Ou qual é a dimensão que nós temos que trabalhar? Seria fazer amostragens aqui aleatórias e verificar a distribuição para saber se isso
está dentro da mesma família. Existem técnicas estatísticas para isso e descreve no trabalho como verificar se isso aqui é consistente ou não. Então aqui são amostras tiradas disso. Então aqui no caso, o trabalho discute muito essas 8 amostras. As amostras são a altura sempre 2 vezes a base. Aqui seria uma amostra típica de laboratório, 5 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. E aqui seria uma amostra 10 metros por 10 metros por 20 metros. Aí a pergunta é, qual é o maciço representativo? É esse daqui? Certamente não. É esse daqui e mais cara de ser mais representativo. E qual é a diferença de propriedade desse pessoal? Como é que eu posso fazer um ensaio? Agora vem o próximo desafio. Imaginar que vocês entenderam tudo isso aqui. E agora, como eu estimo as propriedades desse material? Como é que eu posso fazer isso? Se tivesse um equipamento que pudesse aceitar uma amostra desse tamanho, eu podia carregar, romper e determinar a resistência à compressão simples desse material. Pelo pequeno, se não estimo grande, não dá para fazer? Ensaio pequeno. Esse aqui? É ensaio, não. De baixo. Esse? Esse não dá para ensaiar? 7 metros de Não, altura. essa altura não dá. 3 metros e meio. 3 metros e meio vai ser metade dessa sala. Não dá, Não vai dar, não. Eu achei que era 3 centímetros. Tem técnicas de homogeneização para fazer isso? Por exemplo, eu penso na permeabilidade equivalente. Como ter uma rigidez equivalente desse bloco. Pelo volume de vazio, né? Você ao fazer isso, né, você estaria perdendo tudo que você fez, que foi gerar essas fraturas e colocar na produção. Mas o meu representativo não pode ter em conta toda essa quantidade de informação. Ele sintetiza. Bom, a resposta poderia até ser, mas não é o que nós estamos nos propondo aqui. Nós estamos nos propondo a entrar em consideração com esse sistema. Então, em primeiro lugar, vem agora o desafio de como modelar isso aí. Então, se você imaginar que esse sistema ele é material intacto, mais descontinuidades, eu posso imaginar um sistema virtual onde eu terei o material intacto cortado por essas fraturas. E esse material intacto eu tenho que representar através de um modelo mais simples. E que, no caso adotado até o momento para esse sistema, é representar o material intacto por um conjunto de esferas grudadas umas nas outras. Essas esferas estão soldadas aqui. Qual é a vantagem matemática disso ou de modelar? É que eu posso aplicar mecânica de partículas. Eu posso aplicar uma força e ver o deslocamento. Naturalmente impedido por resistências ao longo do contato. Então, esse sistema aqui, se nós tivermos um material intacto
representado por um conjunto de esferas, eu posso ensaiar isso. Isso aqui é uma curva, tensão, deformação dessa amostra virtual. Esse tipo de... Como você representa uma fratura nessa modelagem aqui? Você pode representar uma fratura. Bom, eu vou adiantar o filme aí para você. E aí você tem que colocar agora fraturas, né, que vão ser planos, que vão passar e assim. Você vai definir esses planos. E esses planos vão possuir propriedades específicas. A minha pergunta é, a fratura é representada, você orienta os contatos ou você passa uma fratura pela partícula? Pela partícula. É mais próximo do real. Então, isso daqui você tem que representar o material intacto dessa maneira. Os contatos são substituídos, né, por números que têm uma rigidez normal, rigidez cisalhante, uma resistência à tração e uma resistência ao cisalhamento. Isso é feito com valor médio do material? Isso é calibrado com o ensaio de laboratório. Então isso daqui, o vermelho é o ensaio de laboratório. O azul e o verde é o ensaio numérico que representa o vermelho. O azul e o verde. O vermelho é o experimental. E aqui é a calibração em 2 dimensões e aqui em 3 dimensões. Mas ele não é um material intacto, esse. Por isso que fala que o primeiro trecho são as microfraturas que estão se fechando. Então, isso aqui, esse ensaio não deveria ter sido usado. Esse ensaio, essa parte aqui, é do experimento, é problema do ensaio em si. Esse material aqui, né, tem geralmente, o primeiro carregamento, e se o material é um ensaio de compressão simples, você tem muito esse tipo de comportamento. E não é apenas microfratura que está fechando, né? O próprio sistema está se tornando mais rígido. Você está deformando o sistema, e não só a amostra. A palavra seria uma influência do equipamento em si. Do cap, da pedra porosa, se tiver, de tudo que está lá. Certo? Mas o fato é que, hoje em dia, se nós fizermos uma campanha de experimentos em laboratório, digamos, você ensaia 10 testemunhos, eu posso criar um modelo sintético no computador daqueles 10 ensaios. E a partir daí, eu gero qualquer resultado do material intacto com aqueles modelos. Usando essa técnica aqui, que seria mecânica de partículas, né? E o código mais popular disso aí é o PFC, que é o Particle Flow Code. Isso é comercial, não é assim, não é uma coisa que você vai desenvolver, não. Isso já foi desenvolvido e está disponível para ser utilizado. Certo? Então, aquela rocha, né, essa rocha aqui, ó, eu poderia trabalhar com uma amostra de um material intacto que eu tirei da parede da escavação, faço um ensaio e gero um modelo só com material intacto. Por exemplo, aqui. Isso aqui seria um modelo do material intacto daquele sistema. Eu não estaria colocando fraturas aqui. Então, o número de partículas é muito grande,
está meio colocado, mas são amostras intactas de diferentes tamanhos. E isso aqui seria o modelo colocando as fraturas. Okay? Exatamente a mesma coisa, só que agora eu vou colocar fraturas aqui. Tem variabilidade dos parâmetros dentro do material intacto? Tipo, variabilidade de resistência, variabilidade de resistência, de rigidez. Tipo, se utiliza o análise estocástica para medir a propriedade do material intacto. Eu estou imaginando que esse sistema, o que dá essa característica estocástica é a fratura. Eu não estou considerando o sistema ele ser heterogêneo no material intacto. Pode ser que perto da parede esteja mais pulverizado, aí vai ser heterogêneo no material intacto. Mas o que confere essa, digamos, heterogeneidade seria as fraturas. Então, a inteligência do sistema é gerar esse modelo, depois colocar as fraturas e ensaiar isso daí. Isso também é feito por esse programa aqui. Agora, isso aí, pessoal, ele não está fazendo mágica, não. Ele está fazendo conta e tem teoria por trás disso. Você pode, tem muita gente pesquisando isso aí. Mas o fato é que agora eu tenho uma alternativa para o sistema de classificação do maciço rochoso. Eu não preciso ir para aquele GSI, aquele troço todo, para fazer e obter a resistência do material, dependendo do número de fraturas e dependendo da dimensão da amostra. É um tremendo avanço isso aí. Então, eu posso obter a relação entre a resistência à compressão simples do material fraturado dividido pelo material intacto. Quanto menor a amostra, mais parecido ele é com o material intacto. Portanto, essa relação chega próximo a 1. Quanto maior, menor a resistência comparada com o material intacto, eu chego a valores inferiores aqui. Esse exemplo, 20% do material intacto. Para essa dimensão. Certo. O objetivo maior disso aí é para descrever reservatório, por exemplo? Não. Na realidade, o grande motivador desse trabalho é você poder trabalhar com grandes taludes de grande altura, de mina. Porque o que acontece é que, se você imaginar, imagine uma escavação de 1000 metros de profundidade. E hoje em dia isso não é só imaginário, não existe isso. Pior que existe. Como é que você garante que o pessoal que está aqui embaixo está trabalhando com segurança? Não, lógico, você pode encher isso aqui de instrumentos para poder monitorar o movimento e qualquer coisa recolhe o pessoal. Mas não é só salvar o pessoal, porque salvar o pessoal já é muito. Agora, se um talude desse é bom, a ação dessa empresa cai pelo menos os 30%, se essa produção da mina falta. E vai passar por 6 meses para recuperar a produção. Em 6 meses é 1 ano para limpar tudo, para depois voltar a escavar. Pode ser tão caro recuperar que é melhor abandonar a mina. Eu estava pensando, se fosse para reservatório, você falou que essa modelagem é mais para a fratura que representa a alteração do material.
Nós estamos falando aqui de resistência. Isso, a alteração da resistência do meio contínuo, que seria a alteração na fratura. Você indica mais as fraturas de meio persistentes, as fraturas que continuam diretamente. Então, fraturas não persistentes poderiam só oscilar tanto do material dissolvido, qualquer solução, por exemplo, escondida por aí. Eu não sei se estou entendendo o que você está falando. A resistência ou a deformabilidade do material. Para reservatório, um grande desafio do reservatório é você, com esse modelo, se existisse um modelo desse, é você ver a questão do fluxo. Qual é a direção que é mais permeável? Porque dependendo da direção mais permeável, você vai poder fazer toda a sua estratégia de injeção do reservatório e de produção. Isso é importante, você conhecer isso. Aqui, para fluxo, eu não vou mostrar aqui um modelo de fluxo para esse maciço virtual. Estou mostrando o de resistência. Mas você poderia fazer um ensaio virtual de injeção de fluxo, de fluido. E isso pode ser feito. Mas isso aí é fiel, virtual assim. Mas é melhor do que nada. Porque não tem nada para você fazer. Na hora que você está fazendo, na hora que você faz o plano de desenvolvimento, você tem algumas informações. Mas depois pode acontecer num programa de injeção, a água chegar muito rapidamente no poço produtor. E aí você vai fazer o quê? Por quê? Porque você não previu que aquela direção era uma direção mais permeável. E a indústria está cheia de exemplos. Uma ex-aluna sua, a professora Andréa Borges, ela criou um aparelho que ele cria uma tensão principal e pode criar tensão confinada uniforme, sigma 3 e 2 iguais, no fluido. E aí você condiciona o que te interessar, com uma condição de pressão que te interessar, com uma profundidade tal, e aí você analisaria o fluxo. Tinha injetores de um lado e outros sensores do outro lado para calcular o quanto chegou mais ou menos a permeabilidade. Eu acho isso o mais real, principalmente quando uma mancha é muito fácil de alterar. Você trabalha com a amostra grande? Não dá. Então, tempo, né? Se trabalha com a amostra pequena, para fluxo, você tem que juntar a estrutura. Uma fratura é muito mais permeável do que um material intacto. Muito mais permeável. Então, se vai haver fluxo, se tem fratura, numa posição favorável, o fluxo vai correr por ali, não vai correr pelo material. Se você estiver injetando, se você estiver produzindo, vai ter que tirar do material intacto também. Né? O fluido não está só na fratura, no material intacto. Esses modelos, acho que o pessoal faz no reservatório, eles evoluem constantemente. Eles começam assim mesmo, a partir do momento que começam a ser dados, eles vão ajustando para fazer o mais próximo do real possível. Realmente a falta de dados é grande. A falta de conhecimento, como um bloco, né? Mas isso vai ser, eles evoluem mesmo. Ele começa com uma coisa assim, à medida que vai produzindo e vai ajustando muito tempo aos dados que ele tem. Então, mas isso, na minha opinião, isso não é modelar. Você vai pegar, você tem um modelo ali, modelo geológico, aí você vai pegar o que está produzindo, você vai acompanhar, na verdade você só vai ajustar, você vai adicionar mais fraturas para ter aquele mesmo resultado. Mas isso é modelar. Pode ser, Mas você não sabe se Mas isso é muito sintético. Se não fizesse, faz como? Esse é modelar, é assim que funciona, porque isso tem de dados. Trabalho com os dados. Um dos dados que nós estamos falando aqui é a resposta do sistema. Você conhece a resposta do sistema e quer determinar as propriedades. Você resolve o problema inverso. Nós estamos falando aqui do problema direto. Você tem as fraturas e quer determinar a propriedade. Quer dizer, a resistência. E agora, na evolução, você
está cada vez se aproximando mais de gerar um primeiro modelo mais realista e poder usar a resposta do sistema para melhorar isso. E é assim que a coisa caminha. Não vejo de outra maneira. Professor, que ele está falando no caso de reservatório de petróleo, é feito, por exemplo, a perfuração, aí eles pegam os dados, por exemplo, de log, de amostra lateral, eles criam um modelo, eles extrapolam, eles pegam vários poços, eles fazem. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso. Agora, dentro do que nós estamos discutindo aqui, você vai precisar identificar essas fraturas e alguma fratura vai ser identificada. E a partir daí você vai começando a construir o modelo. Né? No caso do problema de fluxo, né? Os modelos para simular o reservatório geralmente são modelos mais simplificados. Você não leva em conta, você tem dupla porosidade, né? Fraturas, você representa tudo muito bem alinhado. Né? Agora, porque isso daqui vai ficar muito complicado para gerar o fluxo. Vai ficar muito complicado mesmo. E tem o dado, o Paulo falou ali, o dado da produção. Num campo vai ter um poço que vai produzir mais, um poço que vai produzir menos. Poço produzir mais, está produzindo menos. Até porque aquilo que você pensava que ia acontecer ali não está acontecendo. E o pessoal da geologia fica adaptando esses modelos para isso. E quanto mais poço você tiver, melhor. Não sei, o campo de desenvolvimento desses aí, você vai trabalhar com 100 poços, não sei. Tem 100 terra, tem um campo para 1000 poços. É dado muito grande, um número grande de dados de produção. Agora, o que eu gostaria só de chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte, é que esse tipo de assunto, ele já está, pessoal, em termos de tecnologia. Ele não é uma coisa que existe assim no ar. Se existir recurso na empresa para comprar esses materiais e treinar pessoas para usar, isso vai ser usado na prática. Não é uma coisa que você vai esperar agora alguém desenvolver tudo isso. Já está desenvolvido. É difícil aprender? É. O programa é caro? É. Mas está lá. Então, se você quiser contribuir em termos de conhecimento, você vai ter que avançar no que está aqui. Você não vai repetir isso, porque vai só reproduzir o que já existe. Então, o que eu queria transmitir para vocês é que aquela primeira figurinha que eu coloquei, quem quiser trabalhar com previsão de propriedade de maciço rochoso, tem a opção de fazer os sistemas de classificação. Engenharia geotécnica, 99,9% das pessoas usam isso. Temos agora essa possibilidade. Por quê? Aqueles casos de talude de grande altura, o sistema de classificação não funciona. Tem que ser algo desse tipo. Então, o grande incentivador são as empresas de mineração de grandes profundidades. Aquele pessoal aqui da engenharia civil tem um manual que chama que é a Bíblia atualmente dos manuais de mecânica de rochas para taludes, que é o projeto LOP, um projeto multicliente desenvolvido na Austrália, em que várias empresas contribuem, e foi gerado um manual, e um dos capítulos do manual é isso aí. A empresa brasileira que participa, a Vale é um dos membros do consórcio. Eu vou passar para vocês esse artigo, que é um artigo que descreve passo a passo, muita coisa do passo a passo vocês
vocês teriam que fazer referência, mas eu gostaria só que vocês lessem e vissem o seguinte, que o corpo de conhecimento está ali. Quem tiver facilidade com essa parte estrutural, talvez valha a pena ler tudo, ler as referências e tal. Tá bom? Isso aqui, pessoal. E com isso a gente encerra essa parte de maciço rochoso, propriedades. São 3h20, né? Ficar uns 10 minutinhos aí parado, aí a gente retorna e começa um novo assunto.